Eu não sabia como era. Eu sabia que sabia cantar. Sabia que sabia cantar, mas ainda tinha muito mais para aprender. Eu não vim do meio da gravação. Eu vinha de concertos ao vivo e de atuações com bandas. Bruno Mars é uma força musical da natureza. A sua energia contagiante, presença em palco cativante e inegável talento para compor fizeram dele uma estrela global. Espera um minuto. Encha o meu copo e coloque um pouco de bebida nele. Dê um gole. A combinação do seu carisma, destreza vocal e capacidade de criar música que ressoa com um grande público solidificou a sua posição como um dos artistas mais acarinhados do século XXI. Mas quando a sua carreira parecia invencível, uma saída repentina dos holofotes deixou os fãs perplexos e a pensar no que tinha acontecido. Este vídeo investiga a verdade por detrás da ausência inesperada de Bruno Mars, revelando a viagem que o levou a esta decisão. Antes de desvendar o mistério, vamos dar uma vista de olhos à sua vida fascinante e às circunstâncias que rodearam a sua saída da cena musical. Depois da escola, ia fazer 2 espetáculos por noite, às 3 horas, às 10 horas da noite, e depois regressava à escola no dia seguinte. De Waikiki para o panorama mundial, inicia-se um legado musical. Peter Gene Hernandez, mais conhecido por Bruno Mars, nasceu a 8 de outubro de 1985. Em Honolulu, no Hawaii. A sua jornada musical começou no vibrante bairro de Waikiki, onde foi criado numa família envolvida com música e entretenimento. O seu pai, Peter Hernandez, um percussionista porto-riquenho com raízes judaicas, e a sua mãe, Bernadette San Pedro Bello, uma dançarina de hula filipino-espanhola. O seu tio, imitador de Elvis Presley, despertou a sua paixão pela performance, incentivando Bruno, de 3 anos, a cantar músicas de Presley e Michael Jackson. Aos 4 anos, já cativava o público com a sua imitação de Elvis, atuando 5 noites por semana com a banda da sua família. The Love Notes. O palco tornou-se o seu recreio, onde aprimorou as suas capacidades e desenvolveu o seu carisma característico que mais tarde cativaria milhões. Os primeiros anos, a fama e uma dura realidade. A infância de Bruno foi selvagem, um turbilhão de experiências musicais. Apareceu nos meios de comunicação locais havaianos, atuando em espetáculos do intervalo e até fez uma aparição especial no filme Honeymoon in Vegas. Aos 6 anos de idade, subiu ao palco do Arsenio Hall Show, exibindo o seu talento precoce e a presença em palco que já cativava o público. No entanto, por detrás de todo o brilho e glamour, a vida nem sempre foi um conto de fadas. Aos 12 anos, o mundo de Bruno mudou drasticamente quando seus pais se divorciaram, desmantelando a união familiar que tinha sido a sua alma. Os negócios do pai faliram, deixando-o sem um rendimento estável e um teto sobre as suas cabeças. Mudaram-se para as favelas do Hawaii, lutando para sobreviver, vivendo muitas vezes nos seus carros, em telhados ou num jardim zoológico de pássaros abandonado. Este período tumultuoso deixou uma marca indelével na infância de Bruno, moldando a sua resiliência e determinação. Apesar das dificuldades, o amor de Bruno pela música nunca vacilou. Perseverou na escola e acabou por ser aceite, apesar do bullying inicial. Os seus primeiros anos a imitar Elvis Presley tiveram um impacto profundo no seu desenvolvimento musical e na sua presença em palco, moldando a sua personalidade confiante e a sua forma cativante de atuar em palco. As experiências da sua infância, tanto positivas como desafiantes, moldaram-no no artista que viria a ser, incutindo-lhe uma profunda paixão pela música e uma determinação para superar as adversidades. À medida que Bruno amadureceu, descobriu novos heróis musicais como Jimi Hendrix, cujas habilidades na guitarra o inspiraram a dominar o instrumento. A sua criação musical no Hawaii, rodeada pela paixão da sua família pela música, solidificou a sua identidade como artista. Falava frequentemente sobre as experiências formativas que teve a tocar com a banda do seu pai, e como a música era parte integrante da sua vida. Foi durante este período que a sua paleta musical se expandiu. Magia e até imitando Michael Jackson num espetáculo de imitadores de celebridades. Lynn ficou impressionada e convidou Bruno a ir a Los Angeles para perseguir os seus sonhos, preparando o terreno para um novo capítulo na sua vida. A viagem de Los Angeles, desafios e colaborações. Em 2003, acabado de sair do liceu, Bruno iniciou a sua carreira musical e mudou-se para Los Angeles. A cidade contrastava fortemente com a sua criação havaiana,
com a sua pobreza e paisagem urbana. Adotou o nome artístico Bruno Mars, combinando o seu apelido de infância Bruno com Mars, sentindo que este captava a essência do seu carisma e presença. A mudança de nome teve também um propósito estratégico, ajudando-o a libertar-se dos estereótipos frequentemente associados aos artistas de ascendência latina. Bruno rapidamente assinou um contrato com a Motown Records, mas isso não o levou ao sucesso que desejava. Também enfrentou contratempos com a equipe de gestão de Will. No entanto, o seu tempo na Motown revelou-se uma valiosa experiência de aprendizagem, levando-o a conhecer Philip Lawrence, que viria a ser o seu parceiro de composição e colaborador. A sua colaboração, nascida da paixão musical partilhada e da determinação de ter sucesso, marcaria um ponto de viragem significativo na carreira de Bruno. Apesar dos contratempos, Bruno perseverou. Assinou um contrato de publicação musical com os produtores Steve Lindsay e Cameron Strang, do West Side Independent. Sob a orientação de Lindsay, Bruno, juntamente com Brody Brown e Jeff Busker, mergulharam nas complexidades da composição de música pop de sucesso. Aprenderam a arte de criar êxitos, percebendo que apenas o talento em bruto e a habilidade musical não eram suficientes. Foi um período de aprendizagem intensa, em que dissecaram êxitos, analisando os elementos que os tornaram bem-sucedidos, melhorando a sua arte de composição e compreendendo as exigências da indústria musical. Lindsay, reconhecendo o potencial de Bruno, manteve-o afastado durante 5 anos, estudando meticulosamente canções de sucesso e aperfeiçoando a sua arte de compor. Este período intensivo de aprendizagem e desenvolvimento revelou-se crucial para moldar a sua jornada musical. Durante este período, Bruno tocou covers da banda Sex Panther, com a participação de Buscari e do seu irmão, Eric Hernandez, que mais tarde se tornaria o baterista dos Hooligans. Estas experiências, tanto dentro como fora do palco, solidificaram os seus laços como músicos e colaboradores, estabelecendo as bases para o seu sucesso futuro. Encontrando o seu ritmo, os Smithingtons e o sucesso nas tabelas. A colaboração de Bruno com Philip Lawrence foi um ponto de viragem na sua carreira. Escreveram músicas juntos, mas enfrentaram inúmeras rejeições de editoras discográficas. No entanto, a sua perseverança valeu a pena quando Lawrence apresentou Bruno a Aaron Bay Schuck. Apesar da espera, Bruno e Lawrence continuaram a trabalhar incansavelmente, compondo e produzindo música para outros artistas. O trabalho árduo finalmente deu frutos quando Brandon Creed, à procura de músicas para Um Minuto Reunido, descobriu a faixa Lost. Embora inicialmente relutantes em vendê-lo, concordaram em pagar uma quantia substancial, o que lhes deu o impulso financeiro necessário para continuar a criar. Esta experiência, embora tenha sido um pequeno contratempo na altura, revelou-se um catalisador para o seu sucesso, dando-lhes os recursos e a confiança para continuarem a sua viagem. Antes de alcançar o estrelato a solo, Bruno já se tinha destacado como um talentoso produtor musical, trabalhando com artistas como Alexander Burke, Adam Levine, Brandy e Sean Kingston. O seu primeiro grande sucesso surgiu com o êxito de Florida, Right Round, de 2009, que coescreveu com Philip Lawrence. Esta descoberta demonstrou a sua capacidade de criar música que chegasse ao topo das tabelas, consolidando a sua posição como uma força a ser reconhecida na indústria musical. A ascensão de uma superestrela, Bruno Mars, é o centro das atenções. O sucesso de Bruno continuou com o lançamento dos seus singles de sucesso a solo, Nothing on You a Billionaire, ambos coescritos com Philip Lawrence no seu grupo de produção, The Smithingtons. Estas músicas chegaram ao topo das tabelas, colocando Bruno sob os holofotes. O seu primeiro extended play, It's Better If You Don't Understand, lançado em 2010, consolidou a sua posição como uma estrela em ascensão, conquistando os corações do público de todo o mundo com a sua mistura única de musicalidade e carisma. No entanto, com a fama vieram uma série de desafios. Em setembro de 2010, Bruno viu-se no centro de uma controvérsia quando foi detido em Las Vegas por posse de cocaína. O incidente, que aconteceu após uma apresentação, resultou na descoberta de droga na sua posse. Admitiu ter cometido um erro insensato, atribuindo as suas ações à intoxicação. Ao refletir sobre o incidente, Bruno manifestou pesar, reconhecendo o erro no seu julgamento e a necessidade de priorizar a sua saúde e bem-estar. Esta detenção, embora tenha sido um capítulo negro na sua vida,
não atrapalhou o percurso de Bruno. Continuou a subir na hierarquia da indústria musical, tornando-se um fenômeno global com os seus álbuns subsequentes, Doo-Wops and Hooligans e Unorthodox Jukebox. Bruno Mars, com a sua energia contagiante e inegável talento musical, criou um legado que tem repercussões no público de todo o mundo. A sua viagem, desde o seu humilde início no Havaí até ao panorama global, é uma prova da sua paixão, perseverança e dedicação inabalável à música. Superou adversidades, aceitou desafios e emergiu como um verdadeiro ícone, um legado que perdura. Bruno Mars, o maestro musical, gravou o seu nome nos anais da história da música. A sua saída inesperada dos holofotes continua a ser um mistério, mas o seu impacto no mundo da música é inegável. A sua arte, a sua música e a sua cativante presença em palco continuarão a inspirar e a entreter o público durante as gerações futuras. As suas músicas tornaram-se hinos, as suas atuações tornaram-se lendárias, e a sua influência na música contemporânea é inegável. Este vídeo, no entanto, não é apenas sobre o mistério por detrás da sua ausência. É também uma prova do seu legado duradouro como ícone global que redefiniu o som de uma geração. A sua música continuará a inspirar e a sua jornada serve como um lembrete de que mesmo as histórias de maior sucesso têm reviravoltas com capítulos que permanecem por contar. Mas uma coisa continua a ser certa: Bruno Mars deixou uma marca indelével no mundo da música e o seu legado continuará a brilhar intensamente nos próximos anos. Os primeiros problemas legais e o amanhecer de uma estrela. Em 2010, o jovem Bruno Mars, então prestes a tornar-se famoso, viu-se confrontado com um grande obstáculo legal. Detido por posse de cocaína, foi confrontado com a possibilidade de acusações criminais. No entanto, navegou habilmente pelo sistema jurídico, conseguindo um acordo judicial que lhe permitiu evitar a prisão. Em troca, comprometeu-se a prestar serviço comunitário e a frequentar aulas de educação sobre drogas. Em 2012, as acusações foram oficialmente retiradas, abrindo caminho para que pudesse perseguir plenamente as suas ambições musicais. Este período marcou uma viragem crucial na carreira de Mars. Lançou o seu álbum de estreia, Doo-Wops and Hooligans, em 2010, uma coleção que exibia os seus vocais suaves, melodias contagiantes e talento para misturar gêneros. O primeiro processo de direitos de autor e o triunfo da jukebox pouco convencional. Os primeiros sucessos, no entanto, não protegeram Marte da controvérsia. Em 2014, viu-se no centro do seu primeiro grande processo por violação de direitos de autor. Proctor, de Demetrius Orlandi, afirmando ser o legítimo proprietário da música e das letras de Billionaire, um êxito com o rapper Travis McCoy, acusou Mars de flagrante violação de direitos de autor. O processo alegava que Proctor tinha registrado uma coleção intitulada Frisky Volume 1 com 30 cassetes em março de 2011, um ano antes do lançamento de Billionaire. As acusações de Proctor eram graves, exigindo a destruição de todas as cópias da música e procurando eliminar quaisquer downloads não autorizados ou cópias físicas ainda em circulação. Afirmou os seus direitos exclusivos de reproduzir e distribuir a música, acusando Mars e McCoy de utilizarem ilegalmente o seu trabalho sem permissão. O processo, no entanto, acabou por não ganhar força. O tribunal deferiu o pedido de arquivamento do processo de Travis McCoy, alegando falta de citação adequada e de jurisdição pessoal. Além disso, o tribunal destacou a falha de Proctor em especificar o material protegido por direitos de autor que alegou ter sido copiado, considerando o processo prejudicial para os réus. Apesar deste desafio legal, a Mars continuou a prosperar. Em dezembro de 2012, lançou o seu segundo álbum de estúdio, Unorthodox Jukebox. O álbum marcou uma evolução significativa no seu estilo musical, mostrando uma abordagem mais madura e introspectiva à composição. Unorthodox Jukebox estreou-se em segundo lugar na tabela Billboard 200, vendendo mais de 192 mil cópias na primeira semana, e logo subiu para o primeiro lugar, chegando ao primeiro lugar em vários países, incluindo Austrália, Canadá, Suíça e Reino Unido. O sucesso comercial do álbum solidificou a posição de Mars como uma das maiores estrelas pop da década de 2010. Vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo, impulsionado por singles de sucesso como Locked Out of Heaven, When I Was Your Man e Treasure.
Unorthodox Jukebox recebeu ampla aclamação da crítica, mostrando a versatilidade de Mars como compositor e a sua capacidade de criar música que teve repercussões num público global. A controvérsia do funk uptown e as complexidades da inspiração musical. Apesar do sucesso de Unorthodox Jukebox, a carreira de Mars continuou entrelaçada com acusações de violação de direitos de autor. O seu álbum de 2016, 24K Magic, foi ofuscado pela controvérsia em torno do grande sucesso, Uptown Funk, lançado 2 anos antes. A canção, uma colaboração com Mark Ronson, tornou-se um fenômeno global, alcançando o primeiro lugar em vários países e ganhando vários prêmios, incluindo o Grammy de gravação do ano. No entanto, o sucesso da canção foi prejudicado por alegações de plágio. Vários artistas acusaram o Uptown Funk de copiar muito do seu próprio trabalho, sendo que a acusação mais proeminente veio dos membros da Gap Band. Alegaram que a canção tinha semelhanças impressionantes com o seu êxito de 1979, Oops Upside Your Head, o que levou a uma batalha legal e, por fim, ao crédito da Gap Band como coautora de Uptown Funk, recebendo 17% dos royalties de publicação. Além das alegações da Gap Band, outros artistas surgiram com as suas próprias alegações. A artista Sérvia Victoria acusou a música de copiar a sua faixa, embora tenha optado por não avançar com uma ação judicial. Além disso, a banda de electrofunk Coleridge interpôs uma ação judicial em 2016, alegando que Uptown Funk fazia lembrar a sua música, Young Girls, enquanto a sequela alegava que infringia a sua faixa, Funk You Up. Em 2017, a Lost Strata Entertainment entrou na luta, citando semelhanças entre Uptown Funk e o clássico de Zapp, More Bounce to the Ounce. Embora alguns processos tenham sido arquivados, o litígio em curso destacou a complexa questão dos direitos de autor e da originalidade na indústria musical. As acusações contra Mars, alimentadas pela controvérsia do Uptown Funk, geraram discussões sobre a natureza da inspiração musical e a linha tênue entre a homenagem e a violação. Os críticos argumentaram que, embora o Uptown Funk e o 24K Magic se tenham inspirado muito no gênero funk, também geraram debates sobre a propriedade dos estilos musicais e a influência dos artistas antigos na música contemporânea. A controvérsia alimentou ainda mais um debate aceso sobre a apropriação cultural, com os críticos a acusarem Mars de lucrar com as tradições musicais negras sem o devido reconhecimento ou respeito pelos artistas que deram origem a estes sons. Alguns argumentaram que Mars foi injustamente criticado por se inspirar em artistas negros, sustentando que a sua abordagem destacava as complexidades da apropriação cultural na indústria musical. Outros, no entanto, afirmaram que a sua música não tinha originalidade e era apenas uma repetição de estilos pré-existentes, sem a inovação genuína e o respeito pelo material de origem que lhe teriam valido um reconhecimento genuíno. Rumores sobre dívidas de jogo e rápida negação da MGM. A controvérsia do Uptown Funk não foi a única tempestade que ameaçou ofuscar a carreira de Mars. No início de 2021, circularam rumores de que tinha acumulado uma dívida substancial de jogo, com relatos que afirmavam que devia à MGM Resorts International aproximadamente $50 milhões devido a grandes perdas nos seus casinos. Estes relatórios sugeriram que Mars estava a utilizar uma parte significativa dos seus rendimentos da sua residência em Las Vegas para pagar esta alegada dívida, alimentando especulações sobre a extensão do seu problema com o jogo e o seu potencial impacto na sua estabilidade financeira. Circulavam rumores de que Mars era essencialmente propriedade da MGM, devido aos seus hábitos de jogo, uma sugestão que pintava o retrato de uma estrela que lutava para gerir as suas finanças e potencialmente sucumbia às pressões do mundo do jogo. A MGM Resorts, no entanto, emitiu rapidamente um comunicado negando categoricamente as alegações, classificando-as como completamente falsas. A empresa enfatizou a sua relação duradoura e de respeito mútuo com Mars, celebrando as suas contribuições como artista nos seus locais, incluindo o Parque MGM. A MGM afirmou firmemente que não havia qualquer verdade nos rumores, expressando orgulho pela parceria com o artista. O timing das alegações de dívida de jogo foi particularmente surpreendente, dada a carreira de sucesso de Mars e os seus elevados ganhos, alegadamente cerca de $90 milhões por ano nas suas residências em Las Vegas.
O contraste entre o seu sucesso financeiro e as alegações de dívidas exorbitantes acrescentaram uma camada de intriga à narrativa em desenvolvimento. Mas a negação enfática da MGM teve como objetivo anular qualquer especulação em torno da situação financeira do cantor. A rejeição dos Grammy, uma colaboração surpresa e um silêncio calculado. Em 2023, Mars e Anderson, Paak, atuando como Silk Sonic, tomaram uma decisão surpreendente. Optaram por não submeter o seu álbum, An Evening with Silk Sonic, para consideração nos Grammy Awards. Esta decisão, que surgiu após um ano de sucesso para a dupla, que incluiu a conquista de 4 prêmios Grammy em 2022, incluindo gravação do ano e canção do ano por Leave the Door Open, gerou ampla especulação. Mars explicou a sua decisão, afirmando que já tinham atingido o seu objetivo com o sucesso de Leave the Door Open e consideravam tudo o resto a cereja no topo do bolo. Expressou o desejo de celebrar a música dos outros e de se afastar graciosamente do competitivo processo de candidatura aos Grammy, enquanto alguns viram esta decisão como uma jogada estratégica para evitar, potencialmente reacender as alegações passadas sobre a originalidade da sua música, que ofuscaram os seus álbuns anteriores. Outros viram-na como um humilde gesto de apreço pelo reconhecimento que já tinham recebido. Em agosto de 2024, Mars surpreendeu os fãs com uma colaboração com Lady Gaga, lançando o single Die With a Smile. Esta foi a primeira música nova de ambos os artistas após uma longa ausência dos holofotes e foi bem recebida pelos fãs. O lançamento foi divulgado através de publicações enigmáticas nas redes sociais, com ambos os artistas a partilharem imagens de si próprios a usar produtos um do outro, criando entusiasmo entre os seus seguidores. A música tem um tema sincero, explorando o amor e a conexão perante a incerteza, deixando muitos a pensar se serviu como uma mensagem codificada para os críticos. Dominando a arte da gestão da imagem pública. No meio da tempestade de prisões, disputas de direitos de autor e alegações de jogo, Bruno Mars emergiu como um artista experiente que domina a arte de gerir a sua imagem pública. Enquanto muitos artistas correm frequentemente para se defender publicamente durante as controvérsias, por vezes complicando as suas situações, Mars escolheu uma abordagem diferente. Durante os seus momentos de turbulência, fez uma pausa nos holofotes, manteve o silêncio e ressurgiu com sucessos, demonstrando uma compreensão estratégica da sua marca e arte. Este silêncio calculado, somado à sua entrega consistente de canções que estão no topo das tabelas, permitiu a Mars navegar pelas controvérsias com um certo grau de graciosidade e precisão estratégica. Aprendeu a usar o silêncio como uma ferramenta poderosa, recusando-se a envolver-se em batalhas públicas que poderiam prejudicar a sua imagem cuidadosamente cultivada. Embora o legado de Bruno Mars continue a ser moldado tanto pelo seu sucesso musical como pelas controvérsias em torno da sua carreira, é evidente que continua a ser uma força poderosa na indústria musical. O seu talento e abordagem estratégica para lidar com a opinião pública permitiram-lhe resistir ao escrutínio e continuar a ser uma das estrelas pop de maior sucesso do nosso tempo. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, gostar do vídeo e subscrever para receber mais. Até a próxima!